Bem-vindo, bem-vinda! Tá começando mais uma live do CBN Entrevista. Hoje é terça-feira, primeira live da semana. A nossa convidada já chegou. Hoje a gente vai mergulhar no universo do vinho. Vocês não perdem por esperar, porque o nosso papo vai ser muito legal. Vamos direto e reto ao que interessa. Deixa eu já convidar essa moça aqui para participar da live junto. Oi, Kelly! Como Oi, vai? boa Boa tarde. tarde. Tudo bem com Tudo, você? tudo ótimo, Gelson, e você? Tudo bem, graças a Deus, na medida do possível. Bem, né? Bem. É, Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer imagina. tê-la conosco aqui, tá? Eu que agradeço o convite. Ó, Ainda deixa eu mais para começar. falar de um tema que eu adoro. Imagina, esse papo promete, ó. Eu já vou avisando que acho que 30 minutos não vai dar, hein? 30 minutos não serão suficientes. Eu posso avançar só um pouquinho se precisar? Pode, eu estou à disposição. Tá Eu tenho bom. vinho aqui. Puxa vida, isso não Posso vale. ficar quanto tempo for necessário. Eu não tenho nem água, não vale. Ô Kelly, e aí, me conta, antes das apresentações oficiais do currículo incrível da Kelly, como é que você está lidando com a pandemia? Compartilha com a gente. Bom, eu estou sendo bem ortodoxa no meu isolamento. Estou há 80 dias em casa, saindo só para o necessário. Eu consigo Uhum. exercer meu trabalho daqui, então tenho essa vantagem. E tenho tentado conscientizar pessoas que eu vejo que não estão entendendo a gravidade da situação. Em termos profissionais, muito do nosso mercado ficou parado, né? Eu dou aula pelo Brasil todo Uhum. e isso está realmente afetado, mas estamos desenvolvendo outros modos de comunicar o vinho pelo país. Então, todo mundo está aprendendo algo com isso, com toda certeza, né? Você já Mas pode dizer, você já espero que pode dizer passe para a logo. gente qual que é a sua grande lição de pandemia ou não? Valorizar mais as pessoas que estão perto da gente, porque o que eu mais sinto falta é da minha mesa cheia de gente em volta para dividir os vinhos. Você não tem cara de quem toma vinho sozinha, hein? Não, não, eu gosto, Não eu mesmo. gosto de, eu gosto de dividir com os outros, de ter família, amigos por perto, e o fato de não poder estar com as pessoas, sem dúvida, é o que mais faz falta. O resto a gente consegue dar um jeito, a gente diminui os gastos se não está ganhando tanto dinheiro, a gente, enfim, se dá jeito para tudo, mas a falta das pessoas é realmente o ponto mais crucial desse momento, né? E lógico, eu como viajo muito, dou muita aula por aí, eu tô sempre no meio do povo, então ficar sozinho é difícil, né? As Ô, lives Kelly, facilitam um pouco essa comunicação. a gente extravasa um pouco, né? Olha, já tem Exato. bastante gente conectada aqui na nossa live e a maioria, com certeza, seguidores da Kelly Bergamo. É gente que já sabe, por exemplo, que a Kelly Bergamo é advogada e, para nossa alegria, é aqui de Londrina. Lá em 2006, ela começou a participar de uma confraria exclusiva para mulheres. Olha só. Não bastasse participar, ela virou presidente do grupo, com mais de 40 mulheres. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, por mulheres no vinho. Fez vários Exato. cursos temáticos, estudou na França, estudou em Portugal. A Kelly faz parte de um seleto grupo de profissionais do mundo, pouquíssimas, autorizadas a ministrar cursos oficiais sobre os vinhos do Porto. Olha que legal, daqui a pouco eu quero falar de vinho do Porto também. É professora de enogastronomia da Menu Escola de Gastronomia. Em 2017 foi aprovada como educadora na Escola Internacional Wine Spirits Education Trust, ministrando aulas por todo o Brasil. Em 18 lançou um livro como educadora, o livro se chama Ciências do Vinho, Noções Básicas de Enologia para Curiosos Enófilos, como coautora pela Universidade Federal de Goiás. E tem um blog dedicado ao tema, é colunista de sites, da Lifestyle, revistas e também consultoria para importadoras, bares e restaurantes, tanto em Londrina como em outras regiões do Brasil. Poxa, Isso aí. de tédio você não sofre, né? Nem na Não. pandemia, né? De Eu tenho tédio uns não amigos sofre, que né? falam, você e seus 12 empregos. Eu falo, é por aí. Que coisa boa. Ô, Kelly, vamos começar Vamos. pelo tema que a gente usou, o gancho que nós usamos na chamada
das nossas publicações nas redes sociais, né? Esse momento vivido pelo vinho nacional. Domingo passado, domingo agora, dia 7 de junho, foi o dia do vinho brasileiro. Gostaria que você falasse para a gente sobre esse momento do vinho brasileiro em relação à pandemia, a mercado, qualidade. Vai, dá uma aula aí para a gente. Bom, primeiro que 2020, sem dúvida, é um ano que ficará para a história. E no caso do vinho brasileiro, de um lado positivo, por termos em mãos a safra do século. A safra das safras, como os produtores têm dito. Isso diz respeito ao quê? Quando eu falo numa safra excepcional, como a que nós tivemos esse ano, eu estou falando de um mercado que vem se construindo já há quase um século, a duras penas, porque não tem apoio nenhum, e com a construção de uma identidade própria e um amadurecimento profissional, principalmente. Nós não temos uvas que nasceram no Brasil, uvas autóctones, como dizemos. Nós, então, usamos uvas americanas para vinhos de mesa, mas uvas de origem francesa e italiana para os vinhos finos. E nós fomos buscando a nossa identidade, fazendo com que os nossos perfis fossem se desenvolvendo nesse meio de tempo. Já tínhamos um bom panorama de produção de espumantes. E tivemos anos muito bons quanto aos tintos. Hoje, 2020, foi um ano que marcou o alcance em conjunto de uma tecnologia muito avançada, de profissionais incríveis, já com vasto conhecimento dos termos de terroir brasileiro e um clima especial. Porque o nosso maior problema aqui é que na época de amadurecimento das uvas nós temos períodos chuvosos. Nosso verão é muito chuvoso, que é o período que coincide com a maturação das uvas. Com os espumantes, que a colheita é um pouquinho antes, isso não afeta tanto. Mas com relação a vinhos brancos e tintos, isso acontece em maior proporção. Esse ano foi um ano muito seco. Então nós tivemos altíssimo grau de maturação da uva, noites um pouco mais frias com preservação de acidez, então vinhos muito equilibrados. Todo mundo comemorando muito, e eu tive a grande oportunidade de estagiar esse ano numa vinícola durante a safra, participar desse momento histórico do vinho brasileiro, botando literalmente a mão na massa, mas, enfim, com todos os produtores muito felizes, e daí veio no final da produção, no final da safra, a questão da pandemia, a necessidade de diminuição dos funcionários, de adequação, mas isso não prejudicou o brilho da nossa produção. A gente ainda vê pouco vinho brasileiro nas prateleiras, não vê, Kelly? Vê. Ou eu estou procurando no lugar errado? Vemos. Nós temos, essa é uma das grandes dificuldades do vinho brasileiro, a distribuição. Nós somos um país gigantesco que não incentiva a produção nem a comercialização do seu próprio produto. Sofremos com tributos muito altos e com um preconceito do brasileiro que tem um complexo de vira-lata absurdo e tem vergonha dos seus produtos. Então, isso, inclusive, são dados agora de crescimento muito... Depois a gente vai falar um pouquinho do crescimento do consumo do vinho brasileiro na pandemia, que eu devo, além de outros fatores, ao fato de que o brasileiro está se permitindo, porque está em casa, fazer isso. Conhecer o vinho brasileiro sem ninguém julgar. Ou dar maior oportunidade a ele. Então, assim, nós temos vários problemas. E a questão Isso não tem relação, Kelly, com o fato de que as importações estão dificultadas? Sim. Teve um momento em que parou absolutamente tudo, nem navio, nem avião, nem coisa nenhuma? Sim, a alta do dólar, com certeza. A alta do dólar. Tenho dados de ontem da Ideal Consuri, que é uma empresa especialista em dados de importação de bebida alcoólica. A importação caiu em 11% em volume, 24% em valor em abril de 2020. Obviamente, alta do dólar, fronteiras fechadas, tudo isso interferiu. E, obviamente, também, o que tem acontecido? Embora sejamos um país rachado politicamente hoje, até com relação à ideologia, que, na minha opinião, não deveria existir numa situação dessa, porque deveríamos estar unidos, mas a gente vê um movimento de valorização dos produtos locais. Então, isso também tem interferido positivamente no aumento do consumo do vinho brasileiro. Embora o enoturismo esteja prejudicado, e ele é o precursor do conhecimento do vinho brasileiro para os brasileiros, porque as pessoas vão ao sul, ou vão ao Vale do São Francisco, enfim, visitam as vinícolas, conhecem as pessoas, conhecem a seriedade do trabalho e daí passam a consumir. Isso diminuiu ou praticamente está zerado por conta da situação.
as pessoas estão dando a oportunidade de levar o vinho brasileiro às suas taças. Então, está tendo um aumento. Os dados de ontem, que foram divulgados, são de 39% a mais de vendas do que o mesmo período do ano passado. Esse ano foram consumidos 4,4 milhões de litros no primeiro quadrimestre do ano. O ano passado foram 3,2 milhões de litros de vinhos brasileiros. Isso inclui vinhos de mesa e vinhos finos, tá? Está mudando o perfil do consumo também, Kelly? Tá, muito. E aqui a gente vê que as compras agora são praticamente todas em supermercado ou online. Os crescimentos em termos também de vendas foram absurdos para o e-commerce, de 79% de aumento, dos mercados também de 34%, e com valores mais baixos. Inclusive, um dado que eu li hoje sobre a Itália, que já está retomando a questão, retomando um pouco mais a vida, é de que se diminuiu muito a venda de vinhos DOC, DOCG, para os vinhos de tábua, os vinhos mais simples, os vinhos de entrada, por conta de que as pessoas estão também se recolocando financeiramente. A pandemia nos afetou também nesse aspecto, né? Então, existe essa mudança de perfil, sim. Ô, Kelly, nós, o Brasil, produz espumantes incríveis, né? Com fama internacional, inclusive. Sim. E o brasileiro toma seu espumante ou não? Toma. O espumante é sempre aquela chance que o brasileiro dá para o vinho do país dele. Então, assim, não, mas o espumante é bom, mas tinto a gente não sabe fazer, porque as pessoas falam assim, mas eu tomei um vinho lá em 1993 e não era bom, eu não gostei. Ok, você tomou de novo? Não, nunca mais, depois daquilo nunca mais. Mas ela repete os mesmos vinhos chilenos, argentinos, de outros países e não dá essa nova chance. O espumante acabou virando um vinho ícone para o Brasil, porque nós temos uma constância maior na produção e temos um perfil que nos permite, aliás, um perfil não, vários perfis, que nos permite a produção de vários estilos diferentes. Então, eu tenho o Moscatel, que é o campeão de vendas, que é aquele mais doce. Eu tenho os espumantes de única fermentação dos Charmas. Eu tenho os métodos tradicionais, que são feitos ao estilo de champanhes. Eu tenho espumantes para toda ocasião e também de todos os preços. Com relação ao tinto, exatamente por essa falta de hábito de consumo, às vezes pela falta de informação também, se eu tenho numa prateleira um vinho de R$45 brasileiro, ou eu tenho um vinho de R$45 chileno, eu faço a opção pela empresa chilena que já me é familiar. E isso é uma coisa complicada porque falta apoio nacional, apoio da imprensa, não da especializada, que a especializada trabalha muito firme também nisso, mas um apoio generalizado do mercado em torno dessa questão. Kelly, mas nem o fato de nós termos tido em 2020 a safra do século para os vinhos brasileiros, a publicidade melhorou muito. Hoje a gente tem cada vez gente mais especializada e falando com cada vez mais propriedade. Você é um bom exemplo disso. Amigo internauta, essa mocinha que está conosco é a quarta mais importante influenciadora do mercado de vinhos no Brasil. Isso não é pouca coisa. E tem muita gente boa falando com muita responsabilidade e com muito talento. E nada dos governos se tocarem, porque a gente vê assim, políticas bem isoladas. Por exemplo, o governo do Rio Grande do Sul tem alguma coisa para o segmento no Vale dos Vinhedos, né? O governo de Santa Catarina tem lá uma parcelazinha para a sua produção. Mas em escala nacional, nada. Olha, só para você ter noção de algumas questões que o brasileiro não tem nem conhecimento. Existe uma instituição internacional que é como se fosse uma ONU do vinho, a OIV. A presidente é uma brasileira, Regina van der Linde. Ela é uma mulher incrível, sensacional, uma estudiosa. Por anos foi especialista da OIV em fraudes de vinho. Professora da Universidade de Caxias do Sul. Avaliadora de vinhos, um nariz fantástico para avaliação. E o brasileiro não a conhece. Então, nós temos pessoas sensacionais aqui. O próprio governo não valoriza. Há alguns anos houve um projeto de lei que chegou a ser levado à votação para a inclusão do vinho no ramo alimentar, o que diminuiria assim, muito a tributação interna e facilitaria um pouco mais a vida. O máximo que nós conseguimos, eu digo nós, porque eu também estou nesse mercado do vinho,
foi com que houvesse um enquadramento dos produtores no Simples, dos pequenos produtores no Simples, porque daí deu uma desafogada também para isso, porque antes eles pagavam impostos como grandes empresas, então era muito difícil. Eu cheguei a ver produtores pequenos, familiares, que iam baixar portas. Então, tem tudo isso. O que aconteceu muito bem feito foi um trabalho dos próprios produtores em associações de valorização do enoturismo. E aí, quando eu levo as pessoas para lá, e eu estou vendo que tem vários alunos meus que já fizeram essa viagem comigo, as pessoas se encantam e daí elas não deixam mais o vinho brasileiro. Agora, o que falta realmente... houve algumas coisas até em rede nacional, por exemplo, em novelas, minisséries, de abordagem do vinho brasileiro, mas ainda existe essa resistência, porque falta uma educação de base. E falta um pouco dessa questão também do brasileiro entender o porquê do preço do vinho. Ah, vinho brasileiro é caro, o vinho brasileiro não é caro. É que aquele um que você paga barato não tem a mesma qualidade. Só que você acha legal, só que você acha ele legal porque ele é importado. Mas, por exemplo, o cara não paga imposto sobre importação, porque está no Mercosul. Então, assim, aliás, não o fato de ser importado, o fato de ser importado não garante que o vinho é bom, né? Não, nem tomável. Eu gosto muito de fazer uma atividade em algumas degustações, que é colocar um brasileiro intruso, uma degustação à cega. E aí a pessoa gosta mais do brasileiro e tem gente que fala, não é possível, não é verdade. Não que horror acreditar. Isso, que preconceito, que absurdo. Pois é, eu abro um sorriso daqui a aqui, porque eu falo, sim, é bom e você gostou. Ô, Kelly, a gente produz excelentes, excepcionais vinhos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Eu conheci dia desses um vinho de altitude de Santa Catarina, um vinho incrível. A gente produz vinhos na Bahia. Onde mais produzimos vinhos no Brasil, Kelly? Bom, Vale do São Francisco, Bahia e Pernambuco, excepcionais, um projeto que se iniciou como cultivo de fruta uva de mesa, e que virou, por conta de pesquisas avançadíssimas do Embrapa, junto com a iniciativa privada, um grupo português e também a Miolo do Sul, desenvolveu um terroir que há 20 anos não se diria possível para exploração, trabalhando com irrigação e tudo mais. Temos em Goiás, nos Pirineus, lá na serrinha deles. Minas Gerais, e no norte de São Paulo também, na Mantiqueira, temos, e também com o desenvolvimento por base de profissionais do EPAMIG e do Embrapa, de uma colheita alterada, uma colheita de inverno, agora está acontecendo. Aqui no sul, a gente colhe final de janeiro a março. Agora começou lá no inverno. Então, eu inverto o ciclo, eu faço um trabalho com a videira, de modo que eu propicio temperaturas mais amenas na hora da colheita e dou um perfil um pouco mais elegante ao meu vinho. Tenho Santa Catarina trabalhando super bem tudo isso. O Paraná também tem alguns vinhos que estão começando a aparecer com mais qualidade. É mesmo? Onde? Quais regiões? Araucária tem alguma coisa. Tem um projeto de enoturismo super legal ali perto de Curitiba, mas eu não lembro agora o nome da cidade. O cara alugou ele tem um túnel dentro da propriedade dele, um túnel desativado, e ele envelhece os espumantes que ele faz no sul, mas traz ali. Então, o Paraná tem muita coisa. Eu tenho um artigo no meu site sobre enoturismo no Paraná, inclusive. Mas tem algumas coisas acontecendo já. E tem, aqui na nossa região, o pessoal de Apucarana, que está plantando vinhedos e que está fazendo um projeto. Lógico, ainda vai a Piraquara, o pessoal está falando, é isso mesmo. E que está fazendo um projeto, começou a plantação acho que há 1 ou 2 anos, obviamente vai ter primeira carga de uvas ainda daqui a um tempo só, mas que já começou com a ideia de explorar a nossa região também. Você citou ainda há pouco o enoturismo. Eu fui há algum tempo ao Rio Grande do Sul, uma viagem muito rápida, foi uma viagem a trabalho, e eu fiquei impressionado. Então, se você pegar um desavisado, tirá-lo de qualquer lugar, vedar os olhos dele e voar bastante tempo com ele e soltar lá, ele vai achar que ele está na Europa. Eu estou na Europa, porque a infra é muito legal. A pandemia foi um golpe no enoturismo, mas vai sobreviver, vai passar por isso e segue uma indústria forte. Aliás, é o braço direito do vinho, o enoturismo. Sim, aqui no Brasil, segundo os dados que a gente tinha no começo do ano, o enoturismo representava 30% das receitas dos produtores. E, obviamente, as pessoas, assim como acontece muito com a gente, você sai de lá encantado e acaba comprando vinho, e depois você vira cliente, mesmo que você não encontre na sua cidade, eles são muito solícitos quanto a isso, então você faz os pedidos. Aqui em Londrina mesmo, a gente tem um monte de gente que consome muito vinho brasileiro, porque foi lá e conheceu, ou porque participou das aulas e viu tudo isso.
Aí eles sofreram esse baque, e obviamente que não ataca só, não afeta só as vinícolas, mas afeta o setor hoteleiro, os restaurantes e tudo mais. Porém, agora a gente tem esses dados de um aumento de venda no e-commerce. Até quem não tem um e-commerce estabelecido, o que muitas grandes já tinham percebido e já tinham feito, consegue vender por e-mail, pelo Instagram e tal. E nós, no papel de educadores, a gente conversa muito sobre isso na The Wine School, que é uma das escolas que eu ministro aula. O nosso papel é também fomentar esse mercado, não só daqui, mas todo mundo. Nós temos mais de 150 mil pessoas envolvidas diretamente com o vinho no Brasil. Eu vou plantar Trabalhadores. Uma sementinha. E são 15 mil famílias só no Rio Grande do Sul. Então, essas pessoas precisam desse movimento. Ou seja, é uma indústria significativa. Já passou da hora de apoio oficial olhar por esse segmento. Já passou da hora, né? Com toda Além certeza. de todo o potencial que tem para desenvolver em relação ao enoturismo, né? Ao invés de nada contra, por favor, nada contra Mendonça, Argentina, mas ao invés de lotar aviões aqui, mandar para a Argentina, para o Uruguai, vamos mandar essas pessoas para as regiões produtoras do nosso vinho. Qual é o melhor vinho brasileiro que você já tomou? Ixi, que enrascada, hein? Você vai me comprometer. Eu quero um tinto, eu quero um branco, eu quero um espumante. Eu não sei te dizer qual foi o melhor, porque para mim, assim, todo vinho que eu conheço e que me desperta uma emoção, assim, eu acho que foi o melhor. Mas eu já provei muita coisa interessante. Porém, eu tive a oportunidade Você viu que a galera já está enchendo de sugestões aqui, né? A oportunidade de provar no começo do ano, a convite de um produtor, um vinho que conta a história do vinho brasileiro, um Cabernet Franc de 1951. E aí na verdade, vai ser a minha ficha de degustação, junto com de outros profissionais, vai ser objeto de um mestrado, enfim, da pessoa. Mas, enfim, provar um vinho totalmente envelhecido, com qualidade, mostrando uma capacidade dessa de envelhecimento, foi uma coisa que me impactou bastante e também me levou a ganhar forças ao dizer o vinho brasileiro pode envelhecer. Porque as pessoas acham que, além de não ser bom, ele também é um vinho para qualquer coisa. Não, e nós temos vinhos hiper longevos aqui. Nós tivemos uma outra safra, por exemplo, 2005, que foi uma safra muito boa também. Eu estou com algumas garrafas aqui em casa para promover uma degustação com esses vinhos, para a gente entender o processo de como eles têm envelhecido, né? Mas hoje temos muito mais acertos, então é fácil você se encantar com alguns vinhos do Brasil com mais facilidade. Eu tenho meus espumantes favoritos, mas eu gosto de provar todos. Boa, sem nenhum preconceito, né? Você falou ainda há pouco do trabalho importante de pesquisa que faz o pessoal da Embrapa, né? Sim. E como são bons esses técnicos Sim. da Embrapa. A gente caminha para ter, ou é uma utopia imaginar que algum dia nós teremos uma variedade nacional, Kelly? Não seria importante para a enologia brasileira, para a produção nacional de vinho, nós temos uma espécie desenvolvida aqui? Ou isso não é possível? Não, na verdade é possível, mas não existe uma valorização de mercado para isso. Quando a gente pega para falar em África do Sul, por exemplo, a gente fala na pinotagem. A pinotagem foi uma uva criada em laboratório com cruzamento de outras duas uvas. Exato. E a pinotagem está sendo arrancada lá, porque não houve uma aceitação do mercado. Além dessa uma uva realmente difícil, mas assim, não é um impacto, porque aquilo não... O vinho, ele é muito envolvido com a tradição. Então, eu criar algo assim... Agora, existem questões muito interessantes e que nós também poderemos reviver isso agora, como fazemos com muitas pesquisas, estamos sempre trabalhando, isso não está longe de acontecer, ou também às vezes não vai acontecer e nós vamos nos desenvolver em estilo por conta de técnicas de outra forma. É o caso, por exemplo, da Argentina, que chama algumas uvas de crioulas. São uvas que vieram e não foram plantadas por enxertos, foram mudas, enfim, mas que se desenvolveram de modo diferente, porque foram plantadas diretamente no terroir argentino. Então, daí eles falam que elas se desenvolvem de forma diferente. Tem várias situações. A questão aqui do Brasil é que nós realmente temos uma plantação ainda maior de uvas americanas, menor do que das uvas aptas ao vinho fino, mas temos desenvolvimentos em outras áreas que nos proporcionam um crescimento muito grande no trabalho com essas castas. Ok, Kelly, depois dessa aula, vamos para alguns temas. Eu selecionei aqui
olhei, eu vi, li. Aí eu separei algumas palavras-chave aqui que eu preciso muito tirar de você. O que você está tomando? É água? É vinho? Isso aí é água, Agora né? é água, agora é água. Água. Mas E qual é o vinho que está aí na taça? um Ah, meu brasileiro, Deus. né? Ah, claro, né? Óbvio. É, o que que eu Um harmonizo? Angeben, um Barbera, uma uva italiana plantada no sul do Brasil. Tá aberto Nossa. desde sábado esse aqui, ó. Tem isso. Quando você abre, você tira o ar com aquela bombinha Tiram, tiram, ou não precisa? tiram. Aquele vacuvan, né? Uma É. bombinha meio de silicone, assim, que você puxa o ar e deixa. Mas esse aqui tá até com a olha, porque minhas bombinhas estão ocupadas com outras garrafas, mas tá bom ainda. Deve ter um monte de garrafas abertas aí, É que, né? é que essas lives a gente vai abrindo vinho e vai ficando um monte de coisa. Ó, vamos lá? Kelly Bergamo por Kelly Bergamo, aspas. Sentimento de vingança amarga o vinho, fecha aspas. É verdade isso. Sério? Eu fiz uma O live vinho é um organismo semana. vivo que percebe. Mas é verdade. Semana passada eu fiz uma live sobre harmonização subjetiva com um grande sommelier brasileiro, que é o Diego Arrébola, e nós falamos sobre isso. O vinho pode ficar ruim se você está mal acompanhado, se você não está legal, se você está, enfim, não está num bom dia, não é um dia legal para abrir um bom vinho. O vinho não é uma bebida de embriaguez. Existem pesquisas que mostram que países que consomem mais vinho, existe criminalidade menor, por exemplo. Então, o vinho é associado à boa mesa, às boas companhias. Se você não tá legal, você vai, vou abrir esse vinho aqui só de raiva. Encher a cara, esquece, não vai encher a cara com Não, vinho. não, o vinho não é a bebida para isso. O vinho é a bebida para compartilhar bons momentos e boas pessoas. E quem abre vinho para ostentar, Kelly? Né? Isso aí é muito fora de moda, vamos Não. falar a verdade. Ok, então pula essa pergunta. É bem isso, é Vamos muito pro fora de próximo. moda. Vamos. Vinho só em boa companhia. Sim. E aí, associando as duas respostas, se você abre um grande vinho para mostrar para alguém que não entende nada de vinho, ou que não é uma pessoa com quem você queira compartilhar aquilo, você vai perder muito do seu vinho. Porque o gostoso do bom vinho é abrir com pessoas que você gosta. Só para mostrar que você pode pagar, não é o espírito da coisa. Ô, Kelly, me ajuda aí, vai. A gente chega hoje, a sessão de vinho no supermercado não mandou uma loucura, né? Em alguns supermercados, algumas redes, tá muito elaborado. Então você vê aquela infinidade de rótulos. E aí, começa por onde? Pelos brasileiros, obviamente, né? Se eu for escolher um vinho brasileiro, que dica você me dá? Qual é a uva? Qual o caminho? Vou pelo preço? Nem sempre bom vinho tem relação com preço. Tem, lógico, o processo de produção e o local de onde a uva vem vão gerar um custo de final nesse produto. Então, Correto. se eu produzir numa montanha, que eu só consigo fazer colheita manual, se eu estagiei ele em barrica de carvalho, e isso levou um tempo, então eu fiquei guardando aquele vinho, trabalhando nele por um tempo, o meu custo final vai ser maior. Correto. Eu vou ter que passar um valor maior. Se eu tiver um vinho que foi mais fácil de colher, eu consegui colher com máquina, e isso não quer dizer que o vinho tenha menor qualidade, tá? É bom a gente lembrar disso. Que eu só passei ele por inox, então foi mais rápido, é um processo mais rapidinho, e eu já mandei ele para o mercado, ele vai custar menos. Eu sempre recomendo que quando é um vinho que você não conhece, uma uva que você não conhece, que você busque um preço que você possa pagar, não se aventure demais. Sobre supermercados, hoje a gente tem muita importação própria e as importações próprias têm preços melhores. Então, a chance de você tomar um vinho melhor quando ele for de importação própria do supermercado é muito maior. Porque o cara compra direto do produtor, ele traz para cá, ele não tem a importadora, não tem um atravessador. Então, esse custo é um pouco menor. Então, você vai ter um vinho com maior qualidade naquela faixa de preço. Então, dá uma olhadinha no contrarótulo, você vai ver lá, importado por fulano de tal. Aí você já vai entender esse recado. E assim, vai muito do estilo da pessoa. Então, recomendar a uva e tudo mais é muito complicado. O Brasil tem como sua uva emblemática entre os tintos a Merlot, mas nem todo mundo gosta de Merlot. Então, temos também bons Cabernets, temos uvas diferentes, de origem italiana e francesa também. Marcelão, uma uva que tem crescido muito, a própria Cabernet Franc também. Kelly, você é uma autoridade em vinho do Porto? Sou. Por que esse interesse específico pelo vinho do Porto? Então, eu na verdade, eu gosto de estudar. Então,
eu fiquei sabendo dessa formação que o Instituto do Vinho do Porto, que é a organização de vinhos, de regramento de vinhos mais antigas do mundo, que é de 1756, a legislação, estava abrindo uma concorrência, um processo seletivo para que alguns profissionais do mundo fossem estudar lá e serem eleitos embaixadores do vinho do Porto pelo mundo para sair contando o vinho do Porto por aí. Me candidatei, fui aprovada e eu sou uma das 18 pessoas no mundo autorizadas em nome do vinho do Porto a falar dele. A falar pelo Instituto do Vinho do Porto. Eu gosto muito. Quando você conhece muitos vinhos, como é o meu caso, de degustar coisas muito diferentes, você acaba tendo apreço a categorias que têm muita história. E o vinho do Porto, sem dúvida, é uma das maiores histórias do mundo do vinho, um precursor. E ele conta muito a história do mundo através das suas garrafas. Então, para mim, é sempre uma honra. E eu amo a cidade do Porto também, sempre que posso, vou para lá. Então, foi uma desculpa para ir para lá passear também. Que linda, maravilhosa. Eu vou cometer uma blasfêmia aqui. Vinho do Porto só português? Sim, vinho do Porto é uma denominação de origem. O vinho do Porto é um vinho fortificado, que tem adição de aguardente vínica, e só pode ser produzido lá, com uvas da região do Douro, e que fica ali perto da cidade do Porto, e chama do Porto porque ele envelhecia ali na cidade do Porto, que é a cidade que leva, onde o rio desemboca para o Atlântico e saía para as exportações aos ingleses e tudo mais. Guardadas as proporções, é o mesmo critério aplicado ao champanhe? Champanhe só Sim. Aquele produzido na região de Champagne, na Exato, França? exato. Champanhe também, é uma apelação Origine Contrôlée, que é a mesma coisa de um DOC, né, uma denominação de origem controlada, e também é o espumante produzido em Champagne, só pode ser assim chamado se produzido lá, com uvas lá dentro dos critérios. Só uma coisinha sobre champanhe, inclusive, uma informação importante dessa semana, champanhe foi uma das categorias de vinho que mais sofreu com a pandemia. Como os espumantes, em geral, os champanhes são associados à celebração, as pessoas não têm muita vontade de tomar espumante, de celebrar nada num momento desse. Então, é uma das regiões que mais tem sofrido com a diminuição das vendas. Tanto que foi autorizado a redução... foi autorizado não, foi determinado que esse ano a colheita vai ser menor para que os estoques se diminuam também e se regule o mercado da forma adequada. E o Porto foi um dos que mais cresceu. Que bacana. Dia desses eu vi uma live muito interessante sua sobre a sua participação numa live sobre vinhos do Peru. E eu ignorantemente nem sabia que o Peru tinha vinhos tão interessantes. Onde mais tem vinho interessante sendo produzido nesse momento, Kelly? Porque, de novo, né, a gente fica assim, Chile, Argentina, Uruguai, França, Espanha, Itália, e aí? Onde mais tem vinho legal sendo produzido? Todo lugar tem vinho. Índia, eu tomei um vinho da Índia no final do ano que eu nunca tinha provado. Já tomei vinho, já tomei os vinhos da Geórgia, que são, na verdade, o nascimento do mundo do vinho aconteceu lá. É o berço do vinho. O berço do vinho. Eu tenho Israel, eu tenho em todos os lugares que você imagina, e tenho em terroirs antes inimagináveis, como o Vale do São Francisco. Mas hoje, praticamente, todos os países têm. E, por curiosidade, o Peru é o primeiro produtor daqui da América do Sul, acho que foi em 1560 a primeira produção de vinhos deles. É uma das mais antigas. 1560? Sim, sim. A nossa também tem mais ou menos essa época, tá? Só que os portugueses começaram meio errado o negócio, começaram na capitania de São Vicente, não tinha como produzir ali, o terroir não era adequado, aquilo se interrompeu, só voltou a ganhar força efetivamente com a imigração italiana, né? Eu não sou um especialista, longe disso, mas eu tomei um vinho grego maravilhoso. Sim, a Grécia produz vinhos muito legais também. Tem muita coisa legal para provar, por isso que eu sempre brinco que não dá para ter vinho de cabeceira, aquele que você tem 20 caixas em casa e toma sempre o mesmo. Você tem que buscar coisa diferente, porque o mundo é enorme quando a gente fala no mercado de vinho. Você está escrevendo, Kelly? Qual é a próxima publicação? O que vem lá? Eu estou escrevendo agora sobre Taná, vai sair na próxima semana. Taná são os uruguaios, né? É uma uva francesa também, mas que encontrou seu terroir perfeito. Assim como a Malbec na Argentina, a Taná se encontrou muito bem no Uruguai e na campanha gaúcha. E eu fiz uma live muito interessante sobre isso também, me inspirou a escrever sobre a Taná. Vai sair no Arquitetando Estilos, que é um dos sites que eu escrevo, na próxima semana ou na outra, agora eu não me lembro.
Mas eu estou escrevendo a todo momento aqui. Ah, que legal. Tem sempre alguma coisa acontecendo. Essa resposta reta final da nossa conversa, prometo que libero você em 6 minutos. Reta final da nossa conversa, você me inspirou. Então vamos lá. Uruguai, tá na Argentina? A Malbec, com certeza, Malbec, mas eu prefiro os Cabernet Sauvignons. Cabernet Sauvignon, bacana. Chile? Cabernet são muito bom. Chile, o que mais tem aparecido são os Syrahs. Tem muito Cabernet, com certeza é a maior produção, mas os Syrahs têm se mostrado muito interessantes, tanto em climas mais quentes quanto mais frios. Dentre os brancos, o Carmener tem aquela história toda, né? Mas a Carmener em si, ela é uma uva que às vezes é um pouco cansativa quando elaborada em varietal, sozinha. Então, em cortes, ela parece melhor. Então, se faz, ela é uma bandeira do Chile, com toda certeza, tem o seu valor, mas a Syrah tem crescido muito. E o Chile tem apresentado uma valorização muito grande de processos de cultivos, de elaboração, que se fazia de modo mais, eu diria, de uma forma um pouco mais simples, menos interventiva. Então, muito do sul do Chile vem saindo agora com a uva Sansó, com a uva Moscatel, que é a mesma que a gente faz, espumante da mesma família, só que não em doce, em vinho seco. E entre outras coisas também. E a uva País, que é uma uva também, uma creola também de lá. Muito bacana. Tem aqui um internauta que pediu para manter a identidade em sigilo, em segredo, porque não é muito público. Ele disse assim, não vai perguntar para ela sobre vinho branco meu. Então, vou perguntar para ela sobre vinho quem é. branco. Não é que você está pensando. Vamos lá. Vinho branco, Kelly, rola um pouco de preconceito do brasileiro em relação ao vinho branco também? Sim, e aqui é o vinho que mais a gente deveria tomar, porque combina muito com o nosso clima. Nós temos 4 dias de frio no ano, o resto é tudo calor. E o branco... e tem coisas maravilhosas na nossa culinária para vinho branco, né? Muito. O branco tem diversas categorias de uvas diferentes também. Então eu posso partir para brancos mais aromáticos, que são mais leves, delicados, frescos, que vão bem com os nossos aperitivos. Tem o branco sem madeira, que são super frescos, dá para você tomar assim sem perceber. Tem os brancos barricados, que já vão muito bem, às vezes até com carne vermelha, dependendo da permanência em barrica de carvalho. Então tem inúmeras possibilidades. Branco com carne vermelha, né? Com a gastronomia brasileira, nossa, eu consigo fazer muita coisa. Uma comida mineira com branco, com barrica de carvalho, fica incrível. Uma comida mais nordestina, se eu pegar como é que chama? Um acarajé com espumante ou com branco bem ácido, fica super legal. Se eu pegar o nosso barreado, eu consigo usar com branco também. Então tem muitas possibilidades. Só não toma quem ainda tem aquele preconceito de branco é vinho de mulher, branco bobeiras, branco é um vinho que tiraram a cor, enfim, tem um monte de baboseira que a gente ouve por aí que não cabe no mundo do vinho. Como é o nome dela? Celita Trelha, é isso? Fã clube da Kelly. Para o fã clube da Kelly, conta pra gente aí o que tem de live vindo, pra gente tomar nota aqui, pra gente continuar acompanhando. Vamos lá, primeiro eu quero falar do site, é o Kelly Bergamo, Kelly, K-E-L-I, kellybergamo.com.br. Tem muita coisa legal lá no site, no blog também tem material, no Instagram também tem muito material bacana. Não consegui dar uma olhada ainda detidamente no seu perfil do Facebook. E aí, precisamos de um canal no YouTube para botar os seus vídeos lá também, né? Um canal no YouTube, vamos criar. Vamos. O que você tem de live prevista para essa semana ainda, Kelly? Essa semana eu não tenho mais lives, mas a gente tem a programação da The Wine School, que está muito legal, The Wine School Brasil, e que dia 11 nós vamos ter um papo super legal sobre consumo consciente e saúde, que eu acho que é um tema muito importante, porque uma coisa que eu queria falar, já, as pessoas têm falado muito, está aumentando o consumo de vinhos na pandemia. Na verdade, não houve esse aumento, assim. O que acontece é que nós concentramos tudo no consumo em casa. Antes, dentro do home trade, a gente fazia em viagens, em hotéis, em restaurantes. Agora é tudo no offer, tudo dentro de casa e tudo mais. Então, mas o consumo per capita permanece baixo. A gente tem que trabalhar para isso. E uma coisa interessante, as pessoas, como eu disse, não associam o vinho, meu Deus, eu tô com problema, vou beber um vinho.
Então, o vinho é uma bebida que realmente abraça a gente nesses momentos, é importante, é bacana a gente incentivar o consumo consciente sempre. O internauta oculto disse assim, pergunta para a Kelly se ela tem uma explicação para o fato de vinho custar tão caro em restaurante. Pois é, isso é uma coisa até que a gente estava com uma discussão com o pessoal hoje a respeito. Há de se rever um pouco o modo de praticar o vinho em restaurantes a partir desse momento. Porque quando a gente vê as pessoas habituadas a tomar vinho, a gente para pensar uma coisa. Se existe o hábito, se existe o interesse, e o número de pessoas que estão... As publicações aumentaram muito em engajamento esse período também, porque as pessoas querem saber mais. Então, a gente tem a oportunidade de trabalhar essas informações e fomentar o mercado do vinho. Nós precisamos contar com margens menores. Porque, às vezes, as margens são, assim, opressivas. As pessoas não querem tomar vinho em restaurante. Eu sou uma pessoa que não tomo vinhos caros em restaurante, porque muitas vezes eles não representam um valor palpável para aquele produto. E não é só em Londrina, não. É em todos os lugares. Em qualquer lugar, né? Infelizmente é uma regra, né? Ô, Kelly, para a gente fechar a nossa conversa, já virou uma tradição aqui nas nossas lives. Começou com o Teco Medina lá atrás. Então, vamos lá. Eu preciso que você indique para a gente um filme bacana que você tenha visto na quarentena, uma série e um livro. Se for filme sobre vinho, melhor ainda. Eu estou curiosíssimo aqui para ouvir uma dica de filme sobre vinho. Vamos lá. Tem um filme sobre vinho que ainda está no Netflix, porque tinham vários legais, mas saíram, que ainda está, que é o Sour Grapes, que fala sobre falsificação de vinho de luxo. E é um documentário, na verdade, contando uma história real de um cara que falsificou vinhos e enganou o mercado americano. Deixa eu cansar o computador aqui. Como é que chama o documentário? Sour Grapes, uvas podres. Sour Grapes. Ok. Isso. Série, a última que eu assisti, que eu surtei, adorei e falei pra todo mundo, foi a do Michael Jordan. O último arremesso. Sensacional. O último arremesso. Embora quem não gosta do basquete. Eu sempre fui fã do Pippen e agora eu amo ele mais ainda. E o Jordan, um cara que a gente tem que sempre focar como ele. Olha lá em cima e leva todo mundo junto, não é? E livro, eu até comentei outro dia que eu estava lendo A Vida Secreta das Árvores, é o que eu estou lendo. Nossa, esse livro é maravilhoso. Eu gosto de ler biografia. Eles falaram, isso é biografia de árvore? Eu falei, de certa forma é. Esse livro, olha, matou a pau. A Vida Secreta das Árvores é incrível. Aliás, nos coloca numa perspectiva diferente em relação às árvores, né? Como elas têm vida, né? E gente achando que aquela maluquice do Avatar era coisa de cinema. O Kelly, que música combina com vinho? Pra gente encerrar, que estilo de música você gosta? Eu tô ampliando a lista, eu tô enrolando, porque não para de chegar gente aqui. Música para vinho, vai. Qualquer uma. Isso foi tema da nossa harmonização subjetiva, porque eu sou uma pessoa nascida no interior de São Paulo e depois que mudei para Londrina. Então, obviamente, eu adoro sertanejo também. Eu ouço de tudo. Então, se você quiser ouvir Evidências, você pode ouvir. Ah lá, já estou até respondendo. Evidências com vinho combina. Se você quiser ouvir música clássica, combina. O que você quiser. O que não combina com vinho... Sim, eu também gosto de um monte de estilos de música. É que o pessoal pega no meu pé por isso. Eu falo, não tem problema. O pessoal tudo evidente. Tô achando que Evidências dá para ouvir com qualquer bebida. Evidências vai com tudo. Ainda mais nessa época, né? Mas o importante é o ambiente ser agradável. Se você é obrigado a ouvir uma música só para agradar, assim como abrir um grande vinho só para agradar alguém, isso não fica legal. Então, qualquer música vai bem. A que você gosta, principalmente. Tá bom, então. Kelly, muitíssimo obrigado pela gentileza. A gente vai se ver muito em breve. Foi muito legal o papo, muito bom compartilhar dos seus conhecimentos. Eu quero sugerir para aqueles que estão conosco que espalhem. Esse arquivo vai subir para o nosso IGTV. E você pode espalhar, pode comentar. E vamos fazer uma campanha para a gente ter a Kelly aqui de novo, porque essa conversa é uma delícia. Muito legal mesmo. Olha, vida longa e próspera para você, para o seu trabalho. Saúde. Obrigada. Kelly. Obrigada. Deixa eu fazer saúde. Já que você não está com taça, eu vou fazer sozinha. Mas saúde. Eu não acredito que eu cometi esse equívoco de não ter trazido o vinho para cá. A dona Márcia, que é a minha esposa, está me vigiando lá. Parece que eu estou tomando muito vinho no inverno. Então. Tem vinho em lata agora. Você pega e saca uma latinha aqui e pronto. Acho que ninguém vai... Boa.
boa. Tem um bom Para, tema Kelly, pra senão eu vou gente acabar conversar fazendo mais uma também. meia dúzia de... Ai, vinho em lata, e é bom vinho em lata? Opa, sério. É? Na latinha mesmo, né? Tem certeza? Sim, sim. Não perde qualidade nenhuma. Obviamente, Ok. é um vinho para consumo mais tranquilo, mais para você estar mais à vontade. Não é um vinho para grandes harmonizações, mas tem muitos vinhos bons em lata. O importante é Legal. tomar vinho. Foi muito bom. Obrigado, tá? Foi um prazer Obrigada enorme, pelo tá bom? convite. Até a Felicidades para próxima. você. Fique em Para segurança você e com também. saúde, Kelly. Até mais. Tchau, tchau.